Aí, beleza. Vals, vamos lá, cara. Pesquisando sobre você, eu vi que você nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, na capital do Mato Grosso. Nasceu, assim, em um lugar. Se for pensar em prateleira de futebol, não tá entre as principais. Hoje, o principal time do estado é o Cuiabá, né, que tá na série A, tá se mantendo legal. E queria te perguntar como é que foi. Como começou a sua carreira, né, cara? Você não estava no cenário principal, se você começou a jogar ali, aí mesmo em Cuiabá, foi para algum outro time para buscar visibilidade, fazer um teste em São Paulo, que aí começou essa relação com São Paulo. Como é que foi esse começo da sua carreira em Cuiabá e daí em diante? Cara, eu sempre falo que o início da minha carreira tá baseado praticamente ao início da vida minha, assim, né? Para tudo, né? Para os conhecimentos, né? Para as coisas que fizeram eu estar aqui hoje, né? Então, em Cuiabá eu jogava em escolinha, né? Assim como tem vários meninos aí hoje que jogam em escolinha e tudo mais. Não tinha esse sonho de, nossa, eu tenho que estar um dia num time grande e tudo mais. Jogava bola por diversão, porque eu amava mesmo, né? Fazer o que eu gostava ali, né? Brincar de futebol e tudo mais. E no começo era mais jogos assim de rua, futebol de rua com os amigos e tudo mais, sempre aquela, né, que eu acho que não sei se hoje em dia ainda tem, né, o pessoal e as crianças que jogam bola na rua, mas há 10 anos atrás, pelo menos, ainda tinha isso, né? Uhum, E com certeza isso me ajudou bastante no desenvolvimento para poder ir me infiltrando dentro do futebol, né, e perdendo o medo, né? Porque às vezes ali na brincadeira na rua você acaba jogando com amigos que são muito mais velhos do que você e sim. você acaba tendo medo de enfrentar eles. Isso você acaba levando para dentro do campo quando realmente se torna algo sério, né? Então você Uhum, tem mais tranquilidade, você joga mais leve. E aí, né, da rua eu fui para a escolinha, né, do Carlos Profeta, que é um cara que faz um trabalho muito bom, né, em Cuiabá, né, tem bastante jogadores que já saiu de lá e chegaram em outros times também. Tanto o Brenner também, que chegou no São Paulo e foi vendido, né, para fora. A gente saiu de lá. E num certo tempo, né, eu tava na época acho que eu tava com 9 para 10 anos, eu fui emprestado por um time para Goiás para disputar um torneio, né? Foi minha primeira viagem assim para fora com 10 anos. Aí eu fui para esse time de Goiás e lá a gente disputou um torneio na qual vários olheiros ali participavam, né? Porque tinha muitos meninos de vários estados, né? Então a gente juntava ali nesse campeonato e eles ficavam olhando. E aí, numa dessas, o olheiro de São Paulo gostou tanto de mim, tanto do Brenner, de alguns outros meninos que já fazia parte do time que estavam lá, né? E assim que acabou o campeonato, eu lembro que foi no início de 2012, se eu não me engano, ou no final de 2011, eu comecei a frequentar, né? A fazer teste no São Paulo. E aí foi aí que eu comecei a ter dimensão do que era futebol, né? A entender que futebol era muito mais do que só uma brincadeira e aham, tal. Mas até então, nunca imaginava que de fato eu poderia alcançar ali o futebol profissional, né? A gente sempre fala, sonha, né? Mas a gente vai vivendo o dia a dia e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? aham, Eu sempre falo, né, que quando é para acontecer, elas vão acontecer. Quando não é para ser, não adianta. Por uhum, mais esforço que você faz, às vezes não é aquilo que é para você estar vivendo, né? E no meu caso, graças a Deus deu certo. Foi algo que eu sempre gostei de fazer, que é jogar futebol. E graças a Deus o caminho foi muito natural para que acontecesse, sabe? Sempre fiz o meu melhor me proporcionou a estar em lugares que, se fosse eu sonhar, talvez eu nunca tinha sonhado. aham, A trajetória começou assim, cara, de futebol de rua, né? Depois ia para o futsal, do futsal fui para campo, e aí com 10 para 11 anos ali eu fui emprestado para um time em Goiás, do time chamado Zé Modesto, né? Que é um amigo do Carlos Profeta. E na época os olheiros do São Paulo foram lá e fizeram essa retaliação, pegou alguns meninos, eu era um dos. E aí foi onde começou a minha história no São Paulo, né? Então eu passei dos meus 11 até eu ter a idade ideal, né, para poder alojar, eu passei uhum, fazendo teste. Ia ali um mês, ficava uma semana e meia fazendo teste, depois voltava para minha cidade, e tinha vida normal, né? uhum, E aí passava 4, 5 meses, se eu passasse no teste, eles ligavam, avisava,
e falava assim: a gente vai remarcar uma data para você estar voltando. Talvez seja já no final desse ano, ou talvez no início do ano que vem, início de 2012 ali por ali. E Uhum. aí eu passei no teste, fui fazendo, né? E no final eu lembro que eu fiz umas 4, 5 vezes assim o teste, que eu ia, voltava, né? Aí continuava minha vida em Cuiabá normal, estudando, jogando bola na rua e tudo mais. Depois voltava para São Paulo, fazia mais uma semana de teste. Aí se eu passasse, aí é onde eles vão selecionando, né? Porque tanto eu ia daqui de Cuiabá, outros meninos de vários outros estados também iam, juntava e eles iam selecionando. E também, né, graças a Deus eu passei por essa peneira, vamos se dizer, e fui privilegiado, sempre falo, né, porque eram muitos meninos que passaram ali, né? Na época a gente perguntava, eles falavam que no mínimo ali da minha idade, assim, era mais de 500 meninos ali brincando, que passava até Uhum. chegar a idade de alojar, né? Sim. Então, com 13 para 14 anos foi a época que eu alojei, que foi em 2013, né? Que aí, de Aham. fato, o Paulo oficializou a nossa moradia lá em Cotia. E aí, né, como eu passei por essa fase, então eu comecei a entender que o futebol não era só futebol, né? Não era só uma brincadeira ali de final de semana e tudo mais. Então eu comecei a trabalhar, né? Meio que o esporte te faz pensar diferente, né? Você tem que se dedicar mesmo todo dia para você Uhum. poder ter resultado positivo. E nem sempre, você se dedicando, você vai ter isso, né? Sim. Então, minha Aham. trajetória até o São Paulo foi basicamente isso. Entendi. E eu só perguntando do time de Goiás, o Zé Modesto é um clube assim, clube amador, não tem nada a ver com time profissional, algo assim. Não, não tinha nada a ver com o time profissional. O Zé Modesto é um rapaz também que faz um Uhum. trabalho social, assim como era o trabalho social em Cuiabá com o Profeta, né? Uhum. Ele também faz um trabalho social em Jataí, né? E foi Certo. umas pessoas que participou também nessa ida minha para São Paulo. Uhum. É um trabalho muito bom na Jataí, ajuda muitos meninos, né? Então, é um cara que tem que ser lembrado também, assim como o Profeta. Certo. E dos times que você fez peneira, cara, foi muito longe ali do Mato Grosso ou foi tudo mais na região mesmo, dos times profissionais que você fez peneira? Cara, na verdade, eu não cheguei a fazer peneira. Então, como eu sempre joguei bola na rua, Uhum. né? Aí eu ia pro futsal ali da escola, né? E eu gostava muito de jogar futsal na época. E aí eu tive que tomar uma decisão. Quando eu decidi entrar numa escolinha, que foi a do Profeta, que eu comentei, né? Na época, Uhum. ou eu jogava futebol de campo ou eu jogava de futsal, né? Tive que fazer essa escolha ali. Certo. E aí, meu irmão também, ele jogava futsal e tudo mais. E bem na época, por acaso, ele tinha tido uma lesão no cruzado também, né? Jogando futsal. E aí, por conta disso, eu fiquei com medo, né? Eu falei assim, cara, eu vou pro futebol, né? Então, vou futebol de campo, porque eu acredito que não tenha tanto assim, né? Uhum. Mas é uma escolha que eu não me arrependo, né? Porque hoje eu tô aqui, graças a Deus. Então, daí dessa decisão minha de sair do futsal pro campo, eu sempre fiquei ali nessa escolinha do Carlos Profeta, né? Treinava e foi onde teve essa oportunidade de ter esse empréstimo assim, né? Por amizade, ó, preciso Sim, de jogador. aham. Ó, preciso de um volante, né? Por jogar de volante, né? Ah, tenho tal menino. Ah, preciso de um atacante. Ó, tenho esse menino aqui, o Brenner. Talvez eu possa te ajudar. Então foi eu, o Brenner, mais uns 2, 3 meninos lá da escolinha do Profeta. E a gente participou desse torneio em Jataí, entendeu? Que eu Certo. acho que é Ecotermal que eles falavam na época, eu não lembro agora o nome. E aí lá tudo acontece, né? Se você vai bem ou não, tem muita gente olhando, Uhum. Ah, né? entendi, entendi. Tudo fazem, né? Participa desses campeonatos para estar vendo os meninos. E foi o que aconteceu tanto comigo, tanto com o Brenner Uhum. e com vários outros meninos que com certeza hoje está jogando profissionalmente. Certo. Então aí eu tive já diretamente com o São Paulo, meus primeiros testes, eu fui fazendo os testes, passando, até eu me alojar, entendeu? Quando eu me alojei com 14 anos ali, eu vim até desde então, né? Faz 10 anos que eu estou lá. Certo. Então, chegou no São Paulo oficialmente com 14 anos, isso em 2013, né? Isso. Isso. Cara, aí, pô, chegou no São Paulo, aí, beleza, começou a vida num clube profissional, né? Você ficou, tá há bastante tempo, né? Ainda é jogador do São Paulo. E aí chegou o ano de 2018, depois de anos você passando pelas etapas da base lá.
Aí, em 2018, eu acompanhava o São Paulo, acompanho ainda o São Paulo bastante. E foi aí que eu conheci você como jogador. E, cara, ganhou tudo. Basicamente tudo. Não lembro se foi literalmente tudo, foi quase tudo. Mas a copinha acho que faltou, né? A copinha faltou. É, Copinha a gente ficou em vice, né, contra o Uhum. Flamengo, Copinha em 2018. Mas no ano seguinte a gente foi campeão, só que eu não participei, era Não para tava estar no elenco, participando né? na Sul-Americana, né, com a Uhum. seleção na época. E, enfim, mas ganhamos, isso que importa, né, na É. época. Eu lembro também do seu gol contra o Corinthians de falta na Copa do Brasil Sub-20. Ah, foi um E, baita do golaço, cara. Mas o beleza. pessoal Aí, fala que essa é a que me trouxe, né, pro profissional. mano, o que o vídeo rodou, é impossível falar que não, né? Não tem Pois como. é, Aí beleza, pô. 2018 foi um baita de um ano, 2019, como você falou, tinha idade para continuar jogando a Copinha, mas o São Paulo vem nesses últimos anos fazendo isso, não sei se por necessidade ou por planejamento, trazendo jogadores que se destacam na base e já vão tendo algumas experiências no profissional. E foi o que aconteceu com você em 2019, né? Teve acho que 5, 6 partidas é, no profissional. E beleza, teve experiência no profissional, passou 2019 e aí veio 2020, o ano da Olimpíada, que você estava como um dos líderes do elenco. Cara, veio a lesão aí. Como é que você recebeu essa lesão? cara, foi um momento difícil, né? Não tem como eu Uhum. falar que estava preparado para isso, porque a gente, como atleta, a gente quer estar jogando e não importa se é de manhã, à tarde, à noite, chovendo. A gente quer estar bem e à disposição para poder estar fazendo a nossa função, né? Uhum. E como isso era uma época muito importante, tava ali, a gente estava indo para o pré-olímpico, né? Que daria vaga para Olimpíadas, que foi o que aconteceu, né? E eu participava do grupo, era uma das lideranças, estava diante do grupo, né? Com vários jogadores aí que hoje em dia estão, né? Em clubes aí grandes fazendo histórias, né? Uhum. E tipo assim, é um momento na qual eu acreditava que de fato, né? Minha carreira iria alavancar de uma maneira que, né? Porque eu falo assim, não que a minha carreira não alavancou, mas assim, eu digo numa questão de nível, né? Eu Proporção, estaria né? É, talvez estaria brigando até, quem sabe, né, uma vaga ali para, de fato, para Olimpíadas, né? Porque depois desmanchou bastante o grupo, né? Ficou só alguns que participou do pré-olímpico e talvez eu acredito que teria muita possibilidade de estar ali, né, participando da Olimpíadas. Mas acabou que eu tive a lesão que interrompeu todo esse planejamento, né? E foi uma frustração na época, porque não entendi o porquê estava passando por aquilo, né? Já falei em algumas outras entrevistas aí. E foi uma situação bem delicada, cara, porque era algo novo, né? Eu nunca tinha sofrido com lesão que tinha que operar, não sabia como que seria, né? Eu achava que poderia ser mais tranquilo, né? E foi totalmente diferente do que eu imaginava. E só que é aquilo, chega uma hora que você tem que optar, né? Ou você continua, né? Na minha cabeça só tinha essas duas opções, ou continuava ou continuava. Apesar de em vários momentos passar por desistir, né? Pensar em desistir. Porém, eu sempre quis escolher, por mais doloroso que fosse o processo, por mais difícil que fosse, por mais tempo que levasse, eu preferi escolher o lado que normalmente a gente fala que é o pior, né? A gente sofre para poder melhorar depois, né? Uhum. Então, eu tentei escolher o lado que pudesse me credenciar no futuro, como hoje, no caso, eu tá voltando a jogar futebol, sabe? Entendi. Cara, e deixa eu perguntar uma pergunta assim que eu tentei achar a resposta pesquisando um pouco mais sobre você e acabei não achando muita coisa sobre. Como que foi a lesão? O que eu achei foi bastante vídeo, mas já com você caído no gramado. Era um jogo treino contra o Boa Vista do Rio de Janeiro, né? Pela seleção do pré-olímpico. E o que eu vi de escrito foi que do nada você sentiu e caiu no chão. Acho que no vídeo que eu vi dava até para ouvir você gritando de dor. Como que foi? Você lembra assim, pô, tava tal coisa, fui dar É, um pique, alguma coisa assim? eu tenho até o vídeo aqui, né? Acho que nunca compartilhei isso com ninguém, até porque acho que não há necessidade disso, mas é um vídeo bem, né? É um lance na qual eu tô disputando a bola, entre aspas, sozinho, porque eu vou fazer uma jogada simples, né? De jogar a bola. A gente estava atacando, né? Uhum, Nessa hora, e aí os zagueiros dele tiram em direção à lateral, né? Meio que certo. indo pro meio ali. Só que aí a bola faz a curva para dentro, né? E ela vem na meia altura, assim, quicando.
E aí, nessa hora, eu corri para poder dar velocidade e a gente voltar a atacar de novo. Eu dei um pequeno pulo e joguei ela meio que de letra para dentro do campo de novo, sabe? E Certo. aí, nesse pulo que eu caí, né? Nesse pulo que eu dei e caí no gramado ali, meu joelho torceu para dentro. E aí foi onde deu o estralo, né? Uhum. Então, assim, por mais que a gente fala que atleta tem que se cuidar e tudo mais, eu não tenho o que eu falar, né? Porque eu sou um tipo de cara que me cuido pra caramba, né? Sempre tomei cuidado em questão de lesão, tive muitas poucas lesões e realmente foi um movimento que os médicos falam que, cara, é difícil acontecer, mas acontece, né? Pois é. Ao mesmo tempo que é difícil, mas quando acontece, a chance de lesionar é grande, porque é um movimento contra o movimento que o corpo, né? Tipo assim, que o corpo protege ali os ligamentos. E aí acabou tendo a lesão. Mas foi algo, hoje, graças a Deus, já posso falar com mais propriedade, né, sobre isso, né? Foi uma Uhum. superação muito grande que eu tive que ter, persistência, principalmente. E graças a Deus hoje eu tô bem, tô firme, agora voltei a jogar, né? Agora pegar ritmo e confiança, acredito que no futuro ainda vai ser muito bom. Com certeza. Pegando o gancho do que você falou, Valcia, além de todo esse processo que você ficou um ano e meio fez 3 cirurgias, né, cara? Como é que foi a parte psicológica disso? Você falou de, né, desistir ou continuar, você ficou muito nessa, né? Como que foi o psicológico, além da recuperação física? Você chegou a fazer consulta com o psicológico no São Paulo, na CBF? Como é que foi toda a parte psicológica e também sua rede de apoio, de amigo, família, nesse momento? Cara, eu tive muito apoio da minha família, porque na época que eu acabei lesionando, a gente acabou entrando na pandemia. E aí, nessa época, a lesão já não era mais tão importante como a vida, por exemplo, né? Então, a gente teve que ir para casa, né? Então, a gente se fechou dentro de casa, tomou todos os cuidados que tinha que tomar na época, né? Não tinha muito o que eu fazer, mas ainda assim, Deus era tão bom, porque meu irmão, na época, sei lá, 2 anos antes, ele começou a fazer fisioterapia. Então, ele já estava no estágio ali de fisioterapia um pouco avançado, né? Na fase final da faculdade. Então, ele já tinha um conhecimento básico ali para Uhum. poder estar me ajudando no dia a dia, né? Então, o pessoal de São Paulo entrava em contato com ele, né? Todo dia cedo a gente marcava um horário para começar a fazer a fisioterapia. Só que, querendo ou não, quando você está longe, sem a estrutura ali do clube, né? Por um motivo óbvio, que é a questão da pandemia, não tinha o que fazer, ou era essa questão, né? A gente tá Uhum. todo mais preocupado com a vida, né? E de fato eu me preocupei mais com a vida do que com o joelho, né? Tanto da minha família, tanto com a minha. Mas aí eu tive, por conta desse processo da pandemia, eu tive um pouco dessa, né, dessa falta da estrutura, querendo ou não, né? E aí acaba que a gente teve que fazer o que pôde ali dentro de casa, né? E meu irmão, me Uhum. esforcei pra caramba, fiz tudo que podia. E foi uma época que eu sofri bastante também, né? Porque tudo, a maioria das coisas que a gente tinha que fazer dos exercícios era mais na mão, né? Mais à força, assim, sabe? Braçal. E aí foi uma época que eu sofri bastante, cara. E imaginava que quando você tá ali no sofrimento, eu lembro até hoje, quando você tá ali sofrendo, a hora não passa, né? O dia parece que nunca chega à noite para você poder descansar, aquele rolo danado. E você acha que parece que isso nunca mais vai passar, você vai ficar assim Uhum. para sempre, sabe? Quando você está numa fase ruim. Só que aí, né, por eu ter minha família em volta, minha mãe, minha esposa hoje, né, meus irmãos que estavam ali em volta, meu irmão que estava me ajudando, você leva esses momentos com mais leveza, né? Então, você vê eles ali te apoiando, né, te abraçando, falando que ama e te dando força mental, você consegue levar com mais leveza. Né? E quando eu tive que fazer a outra cirurgia, depois que passou, eu voltei para o CT, né? Continuei o tratamento, só que eu acredito que foi uma, né? Não teve um resultado, um laudo específico do que aconteceu, né? Mas acredito que foi uma rejeição mais do meu corpo mesmo. E aí acabei tendo que refazer. Essa época que eu tive que refazer que deu um baque muito grande, né? Porque eu já tinha sofrido pra caramba na primeira, porque tudo era novo, já tinha perdido, né, talvez muita coisa na questão de estar jogando e tudo mais, e, e principalmente já tinha sofrido com a parte da dor, né, ali da primeira cirurgia. E aí, quando eu descobri que ia ter que fazer a segunda, isso me quebrou por dentro de uma maneira que
que eu achava que de fato eu já não iria mais ter condição de jogar futebol, Uhum. né? E aí minha preocupação era só conseguir pelo menos mexer a perna para eu, né, poder voltar a andar e de repente no futuro por saber o que ia fazer depois, né? Falar assim, vamos focar em andar primeiro, depois a gente foca em que vai acontecer. E aí eram esses pensamentos meio, né? Porque um atleta de alto nível, por mais sofrimento que você tá, você consegue pensar além, né? Só que tem hora que o sofrimento ele te sufoca de uma maneira que você não consegue enxergar um passo à frente, não consegue ter visão de nada, você não consegue ter sentimento bom de nada, você só fica, sabe, neutro e esperando as coisas acontecer, né? Se acontecer bom, se não acontecer também tá de boa, né? Então assim, eu cheguei numa fase que tava assim e aí comecei a perceber que, de fato, quando você não está inteiro no processo, né? Uhum. Quando você não está ali, tipo, pensando positivo, lutando contra a dor, por mais que você tenha que sentir, você sinta a dor, mas sabendo que vai melhorar, sabe? Se você Certo. não está vivendo esse processo, parece que ele é em vão, sabe? E aí acabou que na segunda eu fiz tudo que tinha que fazer também, né? E tive essa surpresa de ter que refazer de novo 8 meses depois, né? A gente foi uma situação também que deixou todo mundo chateado, tanto no clube, tanto eu, principalmente, porque não tinha como dar uma explicação, né? Quando você fala de cirurgia, se fala de corpo humano, as coisas do corpo humano são perfeitas, né? Então, quando são modificadas, o corpo precisa reagir a isso, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas o médico isso, não sei o quê. Eu falei, cara, o médico fez o que tinha que fazer e eu, como atleta, tratando, eu fiz tudo o que tinha que fazer, mas, assim, não tenho que eu falar que deu errado por isso ou por aquilo, sabe? Uhum. E tanto é que na terceira, quando eu descobri que realmente ia ter que fazer de novo, né, ter que refazer alguns detalhes que poderia prejudicar no futuro, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem me questionar, né? Eu sei que eu já tinha vivido já os dois processos ali, já tinha dado 1 ano e meio praticamente desses dois processos, 8 meses de cada, né? E aí eu optei em olhar para mim e falar assim, cara, tudo isso que você está passando vai ter que virar algo bom no futuro, né? Então eu tentei me encontrar no meio desse processo para eu conseguir viver ele intensamente como de fato tinha que ser, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui conversando com você e falar, cara, eu venci, eu superei, né? Eu sou um cara que de fato vivi a superação na pele, né? Então eu sei o que é ficar fora dos gramados. Fiquei 3 anos sem jogar um jogo oficial, né? Fiquei 2 anos praticamente só em fisioterapia, vivendo um processo totalmente árduo para poder conseguir hoje estar voltando a futebol aos poucos, né? E eu acredito que eu Exatamente. vou conseguir muito mais ainda. Não, com Mas hoje certeza. eu falo que eu agradeço a Deus e a mim por não ter desistido, né, no caminho, porque eu sei que ainda vou ter bons frutos ainda pela frente por não ter desistido. E puxando um assunto interessante também da lesão, cara, que muito torcedor do São Paulo eu já vi reclamar bastante. Criticar, falar assim, ó, não sei como é que funciona lá dentro, porque não posta muita coisa, mas não tem tanta confiança. E você passou por bastante tempo lá, depois que voltou da pandemia, principalmente, esteve lá dentro. O departamento médico do São Paulo. É um espaço que recentemente, nos últimos anos, tem recebido bastante crítica, e você ficou lá bastante tempo, né? Crítica no sentido de, pô, não recupera ninguém. E aí, especialmente no seu caso, pô, Valsa foi fazer uma cirurgia de novo, o que aconteceu lá dentro? Ninguém cura ninguém. Como que é lá dentro? Como é que você avalia o Departamento Médico de São Paulo? Pô, é um lugar bacana de se trabalhar, o pessoal cuida bem, são profissionais capacitados, equipamentos são bons. Como que você dá essa avaliação para o torcedor de São Paulo do Departamento Médico? Não, com certeza. Hoje, atualmente, o Departamento Médico de São Paulo está, né, tá outro nível, né? Hoje está com muito mais investimento do que há 2 a 3 anos atrás. E é claro, cara, eu não vou pôr culpa totalmente na pandemia, mas é, eu digo que os fisioterapeutas lá na época também não tinham o que fazer, né? Eu estava machucado, tinha um ROAS na época. Eu falo que, cara, tudo que eles puderam fazer por mim, como profissional e como amigo, como ser humano, os caras fizeram, sabe?
tinha físio, né, que saía de sua própria casa para poder ir até a minha, para ajudar, para tentar fazer algo, porque sabia da dificuldade que tinha por conta da pandemia, né? Então a gente passou ali quase 8 meses nessa loucura, né? Uhum. Então quando voltou, né, aí as coisas começou a se encaixar novamente, tudo mais, né? E aí o pessoal, né, depois que o Rui Costa chegou, Foi Costa, né? certo? E aí teve uma grande reformulação departamento, departamento médico ali na parte da fisioterapia, né? Hoje está o Felipe, né? Que hoje é o coordenador lá. E eu digo propriedade, cara. Hoje os fisioterapeutas, né? A coordenação médica que estão lá, não tem o que reclamar dos caras, porque os caras trabalham de verdade, os caras se entregam, os caras vão atrás de soluções, né? Só que o futebol, a gente tem que entender que o futebol, né, hoje em dia nem sempre é culpa dos caras, não é porque a gente machuca que não melhorou no tempo, não é assim. Quando a gente machuca, o corpo humano precisa de um tempo determinado. E no futebol de alto nível, o que a gente menos tem é tempo, né? E os caras lá, a gente sempre fala, né, sempre conversando com os físicos, porque eu vejo a dedicação deles e quando eu estava lá, eu via as dedicações que eles tinham para, né, para fazer a melhoria e tudo mais, só que nem sempre depende deles, né? O exercício foi passado, eu fiz. O corpo demora um tempo para ter uma adaptação, por exemplo, né? Então, quando o cara machuca, o cara vai ficar, sei lá, 2 semanas. Só que são 2 semanas para cicatrizar a lesão do cara. Né? 2 semanas o cara já vai voltar a correr e chegar, né, bater mais de 30, sei lá, bater mais de 50 metros correndo em 30 km por hora e pronto, vai lá e joga. Não é assim, entendeu? Então gera, toda vez que a gente lesiona, é a mesma coisa a gente ter que se reaprender a fazer todo o movimento de novo, Uhum. entendeu? Não é de qualquer jeito. Então tudo isso leva tempo. Só que, como eu disse, no futebol o que a gente menos tem é tempo, ainda mais num clube com a grandeza de São Paulo, né? Que de fato é vários jogos importantes, um atrás do outro e tudo mais, e aí acaba caindo na parte dos caras, né? Então eu sempre falo para eles, falo, cara, sempre quando eu tiver a oportunidade, vou ser sincero, porque se eu não tivesse tido um tratamento adequado, não sei o que, eu falaria e acabou, né? Só que da parte deles comigo, por exemplo, os caras fizeram tudo que tinha que fazer e foi, eu acredito a mim, que foi uma parte mais do meu corpo de ter rejeitado, né? Por Uhum. ter sido várias mudanças ali, né? Uma cirurgia atrás da outra e tudo mais. Então, hoje o departamento médico está lá, eu acredito muito nos caras, os caras são muito qualificados, né? Tem muita experiência dentro da fisioterapia, muito tempo de trabalho, de estudo, né? Você que está fazendo faculdade, você sabe o quanto é dedicação, os caras é pós-graduado naquilo e isso, é que eu não sei falar os nomes certinho, mas Uhum. eu sei que os caras estudam bastante, né? E trabalham bastante no dia a dia para entregar o melhor, mas nem sempre eles são os verdadeiros culpados, né? Porque, como eu disse, um cara que tem uma lesão muscular, ele precisa de um tempo para recuperar. Um cara que tem uma lesão do cruzado, igual eu. Quando eu melhorei para poder ir para o campo, eu passei por um processo de adaptação que o meu corpo não entendia mais nada. Então, tipo assim, a lesão estava curada, mas o meu corpo estava totalmente desconfigurado, entendeu? Então, eu tive, tipo assim, eu ia na fase que eu estava na transição, eu ia para o campo, treinava 2, 3 dias e tinha que parar 2 dias, entendeu? Porque o meu Entendi. corpo, eu não aguentava chegar no outro dia para treinar de novo, de tanta dor na perna, de tanto isso e aquilo. Só que era um processo que eu tinha que viver, né, para o corpo poder se adaptar e eu continuar o processo até eu fazer todos aqueles exercícios de novo e não sentir nada, Certo. entendeu? Uhum. Então, eu digo com propriedade que os caras lá hoje têm muita qualificação dentro do trabalho deles e não digo nem que é uma fatalidade, né, mas chega a ser uma questão até de azar, né, dos próprios atletas ali acabar se lesionando. Eles não têm como prever que o cara vai entrar em campo e torcer o tornozelo, que o cara vai abrir a coxa, entendeu? O Uhum. trabalho dele é tentar curar isso o mais rápido possível, mas como eu disse, cada corpo tem a sua reação, né? Uns melhores mais rápido porque tem um biotipo ali, né, fisiologicamente falando, mais rápida, propício a ser curado, e outros demora mais, entendeu? Então, o que eles podem fazer
é o que está dentro do alcance da medicina, né? Não tem quem faz milagre, sempre fala que é só Jesus. Cara, saindo um pouco da lesão, então, na verdade, pegando um pouquinho ainda do restinho do assunto dela, eu imagino que o momento mais negativo da sua carreira, né, de maior tensão, seja o da lesão. Caso não tenha uma outra situação, você pode me corrigir. Então, eu queria saber qual que é o momento mais, o auge da sua carreira. Você fala assim, pô, esse momento aqui foi o que eu mais gostei, foi o que eu mais vivi intensamente. Para mim, o auge da minha carreira estava sendo nessa fase, né, que eu tinha sido Uhum. convocado para um pouquinho antes disso, em 2019. No início de 2019, eu tinha sido convocado para a Sul-Americana Sub-20. Aí, quando eu voltei, né, eu já me apresentei no profissional. E já logo em seguida, nesse mesmo ano, já tive oportunidades, né, para jogar. Tive 5 jogos, né, durante 2019 todo. E no final de 2019, em dezembro, eu fui convocado para a pré-olímpica, né, que foi em janeiro de 2020. Que eu acredito que todo esse contexto talvez faria com que eu tivesse, né, tendo outros tipos de voos, né, e acabei sendo interrompido por conta da lesão. Mas eu tô bem confiante, cara, que as coisas voltarão, né? Tô tendo a oportunidade aqui no Juventude, tô bem feliz, né, com por eles terem abrido as portas aqui para mim, para estar retomando ao futebol, né? Porque é um começo novamente, é um recomeço, né, para mim, para minha carreira. E eu acredito que de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo de novo as fortalezas aí pelo futuro. Certo. Pô, você já deu o passe para eu aproveitar e fazer a próxima pergunta aqui que eu tinha pensado. Pô, como que você enxerga esse recomeço no Juventude? E lógico, né? Você começou a treinar no São Paulo, fez um jogo treino, né? Contra o Guarani, salvo engano. E aí tava aquela questão de contrato, e renovou com seu contrato para esse ano, e agora tem a cláusula com o Juventude, né? Para renovar por mais um ano no São Paulo. E como você enxerga essa sua oportunidade no Juventude? Quais são também os objetivos do clube? Como você enxerga que pode colaborar pelo menos nesse primeiro ano, né, nessa primeira temporada, que é por quanto tempo o contrato é válido. Cara, né, eu fiquei muito grato pela oportunidade que eles me deram, né, de estar abrindo as portas aqui para poder ter esse recomeço, porque é difícil, né, a pessoa ainda ficar meio com o pé atrás, com muito tempo parado, isso e aquilo. E quando eles souberam da oportunidade, eles não tiveram dúvidas, né, em contar comigo, né. Então, quando eu soube disso, eu também não tive dúvidas em aceitar a proposta, né, de estar vindo para cá, né? Até porque eu acredito que, querendo ou não, pelo contexto, eu teria muito mais oportunidade aqui do que propriamente no São Paulo, né? E fiquei feliz pra caramba, né, pela oportunidade que eles me deram. E a gente tá trabalhando, cara, para poder alcançar os objetivos, né? O Juventude é um time aqui na qual tem uma história muito grande, né? Uma história, né, que já é um clube centenário, então tem uma história muito longa aí pelo caminho, né? Já passaram grandes jogadores por aqui e eu quero poder agregar no que eu puder, né, trazer resultados positivos aqui para a Juve, né, trazer pontos importantes, né, a gente está no gauchão aqui e tendo a oportunidade de entrar ali no G4 novamente, né, para brigar, né, no final e para estar indo para a semi, e se Deus quiser chegar até a final e ser campeão, que é o nosso objetivo, e até o final do ano fazer o Juve voltar para a Série A, né, porque eu acredito que é um clube que merece pela história que tem, né, pelos profissionais que tem aqui do dia a dia, né, que faz esse clube, né, mexer. E eu sei que tendo confiança, né, tendo esse ritmo de jogo que é o que eu preciso, né, eu sei que eu posso agregar bastante aqui e estar ajudando o Juventude, né, nessa campanha dessa temporada aqui desse ano. Sem contar também que o Juventude está com um time bastante mesclado, só que com uma predominância, eu acredito, com jogadores jovens, né? Você tem a companhia aí do Thiago Couto, do Mandaca também, que é do Corinthians, né? Tem o Alan Ruschel, que aí dispensa apresentações, né? Pela história de vida e experiência que o cara tem. É um elenco que eu vi que tem bastante garotada jovem, e, pô, é um lugar bem bacana, se for pensar para recomeçar, começar a pegar minutagem, tudo como você falou, né, Valls? Sim, exatamente. É um grupo que, querendo ou não, tá se formando ainda, tá criando aquele elo, né, de força ali, por ser bastante garotos, né, e também bastante gente nova do ano passado, pelo que eu sei, para esse ano de agora mudou bastante gente, Uhum. mas o mais importante é que todo mundo está com o mesmo foco, né? Todo mundo veio aqui para de fato jogar e entregar o seu melhor, né? E só de todos estar pensando dessa maneira, acredito que a gente vai conseguir,
ter bons resultados aí em breve. Uhum. Ah, e só para fechar essa pequena parte agora, Valci, pegar uma parte do São Paulo nessa negociação com o Juventude. Igual você falou, né? No São Paulo, em questão de oportunidade, realmente comparar o Juventude com o São Paulo, na questão de calendário, de campeonato, seria mais tranquilo você conseguir as oportunidades para voltar a jogar, ter ritmo de jogo no Juventude. E o São Paulo até comentou um pouco sobre isso em algumas entrevistas também, eu acho. Fala assim, pô, é bom pro Valse voltar agora, então a gente faz uma renovação de contrato, que a gente quer que ele tenha uma sequência aqui ainda, né? Não simplesmente dispensou, mas deu essa nova oportunidade, renovou o contrato e falou, não, Juventude é bacana. Como é que você vê essa relação, né, a sua com o São Paulo e o Juventude entrando para fazer esse seu recomeço? Então, foi como eu disse, né? Sempre são situações conversadas, né? Entre os clubes e principalmente entre o atleta que sou eu, né? E quando o São Paulo entrou em contato com o Juventude, aliás, o Juventude entrou em contato com o São Paulo, já tinha esse desejo um pouco do São Paulo em querer fazer um empréstimo pelo esse fato de eu ter minutagem e tudo mais, né? E teve alguns outros interesses de outros times também, né? Que não foram postos na mesa e tal, mas foram comentados ali nos bastidores, mas sempre com aquela dúvida ali, sabe? Então foi como eu te disse, quando o Juventude veio, ele veio querendo mesmo, não veio com dúvida. E a gente te quer aqui porque a gente sabe que você tem qualidade, a gente sabe que você é um puta de um zagueiro, puta de um jogador que pode nos ajudar. E quando eu soube da fala deles, né, porque até então você só fica escutando especulação e tudo mais, mas quando de fato eu escutei a fala deles, e isso me motivou de uma forma, eu falei, não, eu quero ir para lá então. Eu quero poder estar de fato com quem tem, né, quem quer me ajudar, quer me abraçar nessa nova oportunidade que eu vou ter. Uhum. Então, o Jude, nesse caso, eles foram, né, muito importante nessa tomada de decisão minha, pelo esse fator, né? Então, hoje eu sou feliz, estou tranquilo aqui, né? Estou à disposição, ainda acredito que tem muitas coisas a melhorar ao longo do ano, mas eu falo individualmente de mim, né? Para que eu possa, de fato, conseguir ajudar esse clube a estar no lugar que ele merece, que é na Série A do Brasileiro, disputando as finais aqui dos estaduais, né? Chegando longe na Copa do Brasil, né? Porque eu acredito que é um time que tem condição, tem qualidade, né? A gente precisa ter um pouco mais de entrosamento ali, por ser bastante galera nova, mas o trabalho aqui no dia a dia faz com que a gente consiga encaixar, né, as coisas para poder estar dando andamento aí nos campeonatos. E, cara, pô, para a gente já chegar na parte final da entrevista, queria te perguntar como você até comentou um pouquinho, como você está se sentindo atualmente? A sua vida eu vi que nos últimos dias deu uma mudada bastante, né, cara? Vai virar papai, vi no Instagram, e como você avalia a sua vida atualmente na parte pessoal, que agora, daqui a alguns meses, ou já atualmente já é para o time dos papais, como você vê a sua carreira, você profissionalmente dentro de campo, eu vi que no Juventude você tem entrado no segundo tempo e tudo mais, e lógico, também queria te perguntar os seus planos para o futuro, assim que acabar esse contrato com o Juventude, atingindo os 12 jogos da cláusula de contrato, renova com o São Paulo, você pensa em novamente tentar uma sequência no São Paulo? A torcida, posso te afirmar, imagino que você também tenha ciência disso, que a torcida quer ver você jogar no São Paulo, né? Você pensa em retornar para a seleção brasileira, ter experiência fora do Brasil, Champions League, Europa League, outro continente? Como que você avalia o seu momento atual e também projetando o futuro do Valse? Cara, hoje, né, olhando um pouco para o lado pessoal, é o que eu te disse no início da entrevista, né? Eu sou muito grato a Deus, porque Deus, de fato, foi essa força a mais que eu não tinha para poder superar, né? Então, se eu falo hoje que para você que, pô, superei todo esse tempo de lesão, todo esse tempo, sabe, de angústia, de querer voltar a jogar futebol, foi porque Deus de fato me ajudou. Porque eu pedi a Ele e Ele respondeu as minhas orações, sabe? Uhum. E, bom, hoje eu estando aqui, bem, eu sempre coloco Deus à frente novamente, porque se não fosse Ele lá atrás, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Durante esse processo que eu passei. Então, cara, hoje eu sou um cara que eu não fico pensando muito no amanhã, não fico calculando muitas coisas para a semana que vem, para daqui um ano, para daqui isso. Eu estou vivendo o dia a dia, estou vivendo cada dia que passa, sabe? Tentando ser o mais intenso possível, estando
junto com a minha família ou no trabalho, fazendo tudo que eu posso fazer para poder evoluir e crescer o mais rápido possível, né? E me sinto feliz, cara, me sinto feliz, porque agora voltei, né, de fato a jogar futebol em alto nível, né? Por mais que ainda não tenho selado ainda como titular ou algo do tipo, mas só de ter voltado dentro de campo, saber que eu consigo fazer novamente jogar futebol, isso já me tranquiliza para olhar para o futuro, né? Então, agora recentemente descobri que vou ser pai de uma menina, tem muitas coisas boas tem a volta, sabe? Então eu vejo como uma resposta de Deus assim para falar, filho, vai porque o que você passou, você foi forte o suficiente para estar vivendo essas coisas boas agora e tem muito mais para você no futuro, sabe? Então continua, persiste, não desanima por nada, porque a parte, vamos dizer, a parte ruim que você tinha que viver, você viveu, né? Então a hora, eu sinto que para mim agora é hora de desfrutar das coisas, sabe? Tanto do futebol, tanto da vida particular. Então, eu sempre tento pensar um dia de cada vez, né? Eu acordo, vou pro treino, trabalho, volto, venho para casa, fico com a minha família, né? Faço as coisas que tem que ser feito para que no futuro a gente consiga colher coisas boas também, né? Que a gente planta hoje, colher no futuro, né? E olhando na minha carreira, cara, com certeza eu quero poder ter mais oportunidades aqui no Juventude para poder mostrar o meu valor novamente, mostrar né, o meu futebol, né? Para que eu consiga também ganhar confiança, para eu voltar a ter segurança para jogar aí os 90 minutos e exibir o meu melhor futebol, né, possível para que isso faça com que eu evolua, né? E quando eu cumprir a minha missão aqui no Juventude, né, que foi até o final do ano que foi negociado, eu consegui voltar para o São Paulo numa condição na qual eu não precisa ser testado novamente, sabe? Eu consiga voltar para aí, as pessoas olhar para mim e falar de verdade, você está pronto, né? Que é o meu maior desejo, poder voltar futuramente para o São Paulo e vestir a camisa do tricolor para poder representar de fato, né? Porque eu sei o valor dessa camisa por ter vivido ali 10 anos da minha vida, né? Então, quero poder retribuir isso de corpo e alma quando eu voltar, né? Tanto de coração, tanto de qualidade de futebol. Eu quero poder ainda desfrutar dentro do São Paulo, né? E fazer com que o São Paulo tenha voos altos também, porque merece, né? É um clube grande, imenso que tem que estar brigando por título sempre. Não tem outro caminho, né? Pela estrutura que tem, pelos profissionais que trabalham aí, pela história que o clube tem, pela torcida principalmente, né, que é apaixonante, né, pelo clube. Então eu vejo dessa forma, cara, de fazer o meu melhor aqui no Juventude, né, que é o que eu falei da colheita, né, plantar aqui agora no Juventude o melhor que eu puder para quando eu voltar para o São Paulo estar preparado de fato para, né, crescer ainda mais e poder ajudar o clube a chegar nos seus objetivos, né, durante a temporada. E Certo. voos maiores ainda para o futuro, é claro, todo atleta brasileiro, a gente talvez sonha em ir para, né, jogar uma Champions League, isso nunca vai deixar de ser um sonho, né, de pisar nos gramados de lá, disputar uma Champions League, isso aí para mim seria uma coisa na qual eu iria ficar muito surpreso, né, ia ficar muito feliz, porque pela história, pelo contexto, né, o que eu ouvia lá atrás, que você não vai nem poder voltar a jogar mais por conta dessas lesões, mais. Então, acho que isso para mim seria algo que é uma motivação, sabe, para poder alcançar, né? Mas é como eu falei, é um passo de cada vez, trabalhando tijolinho por tijolinho para que no futuro tudo isso que aconteça de uma forma natural, sabe, de acordo com o que eu fizer, de acordo com as coisas boas que eu entregar, eu possa ter resultados também que seja à altura do que eu estou fazendo. Fechou então, cara. Acho que é isso. Ixi, só agradeço por você ter topado essa com a gente aí.